Você já parou para pensar de onde realmente vem a sua ansiedade? Muitos acreditam que ela nasce do excesso de trabalho, da correria da vida moderna, das cobranças externas. Mas a verdade é que a ansiedade não começa onde você sente. Ela começa onde você nunca olhou. Ela não está apenas no trânsito, nos prazos ou nas mensagens não respondidas. Ela nasce muito antes, na infância, em momentos que você talvez nem lembre, mas que marcaram seu inconsciente para sempre. Momentos em que você precisou engolir o choro, fingir que não doía ou se adaptar para ser aceito. Hoje, vamos mergulhar fundo para entender a origem oculta da ansiedade e vou te mostrar, através da psicanálise, da terapia do esquema, da neurociência e da psicologia junguiana, por que nada externo resolve esse vazio, até que você olhe para dentro. A ansiedade que você sente não é o verdadeiro problema. Ela é um sintoma, um alarme. E todo alarme existe para avisar que algo interno precisa ser visto. Na psicanálise, Freud explicava que a ansiedade surge quando existe um conflito entre forças internas. O id, que carrega os impulsos mais primitivos, o superego, que guarda regras, culpas e exigências, e o ego, que tenta equilibrar tudo isso para sobreviver no mundo real. Quando o desejo de ser quem você realmente é entra em choque com a necessidade de ser aceito, amado ou aprovado, nasce um conflito. E quando esse conflito é muito forte para ser compreendido pela razão, ele se transforma em ansiedade. A criança que queria chorar, mas ouviu, engole o choro. O adolescente que queria ser diferente, mas aprendeu que ser diferente é errado. O adulto que queria descansar, mas foi ensinado que descansar é ser preguiçoso. Essas mensagens viram feridas internas, feridas que nunca cicatrizaram. E é aí que entra a ansiedade, como uma força tentando sinalizar que algo dentro de você foi reprimido, ignorado, esquecido. A terapia do esquema mostra que, quando ainda somos crianças, criamos mapas emocionais para lidar com a vida. Esses mapas nascem de experiências precoces, geralmente de falta de segurança, de acolhimento, de liberdade, de amor. Se você foi abandonado de alguma forma, física ou emocional, pode ter desenvolvido o esquema do abandono. Se foi muito criticado, pode ter criado o esquema da exigência extrema. Se foi invalidado, pode ter desenvolvido o esquema do desamparo. Esses esquemas funcionam como softwares rodando em segundo plano, e a ansiedade surge quando esses esquemas são ativados. É por isso que, mesmo em situações simples, você sente como se estivesse em perigo. Seu cérebro aprendeu que precisa estar em alerta constante, não porque o presente é ameaçador, mas porque o passado deixou cicatrizes. Imagine um alarme de incêndio que dispara toda vez que alguém acende uma vela. É isso que acontece dentro de você. Na prática, você não vive no presente. Você revive todos os dias os ecos de um passado que não foi resolvido. E os esquemas não agem sozinhos. Eles se manifestam em pensamentos automáticos, padrões de relacionamento, escolhas profissionais. Tudo o que parece normal em você pode ser, na verdade, um reflexo de uma ferida antiga. A boa notícia é que esses esquemas podem ser reprogramados, mas o primeiro passo é reconhecê-los. E é aí que entra a neurociência. Na linguagem da neurociência, a ansiedade é uma hiperativação da amígdala cerebral. A amígdala é como um detector de ameaças. Ela dispara sinais de alerta para o corpo, acelera os batimentos, contrai os músculos, prepara você para lutar ou fugir. O problema é que a amígdala não distingue ameaça real de ameaça emocional. Ela reage ao olhar de desaprovação de alguém como se fosse um leão prestes a te atacar. Por quê? Porque, em algum momento da infância, ser rejeitado realmente foi uma ameaça à sobrevivência. Uma criança precisa ser aceita para viver. Então, o cérebro aprendeu que rejeição é igual a perigo. E hoje, mesmo com 20, 30 ou 40 anos, seu corpo reage como se você ainda tivesse 5. Sua mente cresceu, mas seu sistema nervoso ainda está preso no passado. Essa é a razão pela qual a ansiedade parece desproporcional, porque ela não está reagindo ao que acontece agora. Ela está reagindo ao que aconteceu antes e que ainda não foi integrado. Estudos de neuroplasticidade mostram que o cérebro pode mudar. A repetição de novos padrões de pensamento, meditação, respiração consciente e psicoterapia ajudam a reprogramar o sistema nervoso. Não é rápido, não é mágico, mas é possível. E é aí que entra um olhar mais profundo e simbólico, o de Jung. Carl Jung dizia: tudo que não é integrado à consciência retorna como destino.
Significa que tudo aquilo que você reprime, nega ou não aceita em si mesmo volta na forma de sintomas, padrões repetitivos e sofrimento. E a ansiedade é um desses sintomas. Jung chamava de sombra o conjunto de emoções, desejos e partes do self que você rejeitou para poder ser aceito. A raiva que você não podia sentir, a vulnerabilidade que você não podia mostrar, o desejo de liberdade que precisou ser sufocado. A sombra não desaparece, ela apenas se esconde. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais forte ela grita. A ansiedade, muitas vezes, é o grito da sua sombra pedindo para ser reconhecida. Não como um inimigo, mas como uma parte de você que precisa ser integrada. Integrar a sombra é dar espaço para sentir, é permitir-se errar, é acolher suas emoções sem culpa, é perceber que você não precisa ser perfeito para ser amado. Quando você começa a olhar para a sombra com compaixão, ela deixa de ser ameaça e vira sabedoria. Você começa a perceber que o medo que te paralisa é o mesmo medo que guarda sua força, que a raiva que você tanto escondeu é a mesma energia que pode te proteger. Integrar não é mudar quem você é aceitar tudo que você é. Agora que exploramos todas essas abordagens, psicanálise, terapia do esquema, neurociência e Jung, talvez você perceba que todas apontam para a mesma direção. A ansiedade é disparada toda vez que a mente detecta um perigo. Seja um conteúdo reprimido querendo emergir, seja um esquema emocional sendo ativado, seja uma sombra tentando se revelar, ou uma situação atual que, sem perceber, representa um risco emocional antigo. Por isso, falar em público, por exemplo, não é só falar em público. Às vezes, é a lembrança inconsciente de quando você foi ridicularizado por ser espontâneo. Às vezes, é o medo de mostrar algo seu que um dia foi julgado como errado. Às vezes, é o eco da crítica que você ouviu da sua mãe, do seu pai, da escola, da religião. A mente não reage ao agora. Ela reage ao que ela associa com perigo. E o segredo para se libertar da ansiedade desproporcional está em ressignificar a forma como você percebe o presente. Mas isso não acontece só com frases positivas ou otimismo forçado. A transformação acontece quando você entende por que começou a perceber aquela situação como ameaça. Talvez o chefe não seja apenas o chefe. Talvez ele represente, na sua mente, a figura do pai exigente, da mãe crítica ou da autoridade que um dia te fez sentir pequeno. Quando você se dá conta disso, você começa a recuperar o poder. Você para de lutar contra o presente e começa a curar o passado. Você não está quebrado. Você não nasceu ansioso. Você apenas aprendeu a viver em estado de alerta para sobreviver. A boa notícia é, se foi aprendido, pode ser ressignificado. Mas não será através de distrações externas. Não será apenas com produtividade, com trabalho excessivo, com tentativas de controlar tudo ao redor. A verdadeira cura começa quando você decide parar de fugir de você mesmo. Quando você escolhe olhar para as feridas antigas com compaixão. Quando acolhe aquela criança que aprendeu a ter medo de sentir. E é nesse momento que você começa a sair do piloto automático. Você começa a responder em vez de reagir, a se escutar em vez de se criticar. Você aprende a construir segurança de dentro para fora. E entende que a paz não é ausência de desafios, é a presença de consciência. Nada muda fora até que algo mude dentro. E talvez a sua ansiedade não seja um monstro a ser vencido, mas um mensageiro tentando te mostrar onde está a chave da sua liberdade. Se esse vídeo despertou algo em você, deixe nos comentários a frase: "Eu estou pronto para escutar o que minha ansiedade quer dizer". Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal Padrão Oculto. Aqui não falamos apenas de sintomas, mas dos padrões invisíveis que moldam sua mente, suas emoções e sua vida. Porque a verdadeira transformação começa sempre de dentro para fora.